Olá, hoje vamos falar com uma pessoa que vocês já conhecem, que o Conselho do Consultor, é o Edilberto Costa. O Edilberto Costa concluiu há poucos meses o número de 100 milhões de crédito de habitação concretizado. E então achamos que fazia sentido convidar o Edilberto para este podcast. Olá Edilberto, antes de mais obrigado por estar aqui connosco. É um prazer sempre poder contribuir e de alguma forma ter pessoas com a tua capacidade, principalmente até de oratória, que nos ajuda muito aqui nos podcasts. E Edilberto, isto tudo que aconteceu nos últimos tempos é reflexo de muitos anos de trabalho, certo? Estamos aqui a falar de conseguir atingir a marca de 100 milhões de crédito de habitação, mas para isto deve ter que, quer dizer, analisaste para aí 500 milhões de crédito de habitação. Dessa análise, qual foi a tua maior lição que possas de alguma forma nos transmitir? Olá. A maior lição que aprendi foi a relação que criei com algumas pessoas, quer com clientes e com parceiros também, principalmente com bancos, porque e aprendi claramente que de facto as empresas, as instituições são feitas de pessoas, e permitiu-me pegar nesse conhecimento todo, nessa relação que fui criando com as pessoas e criar de facto algo que vai muito mais para além daquilo que é só um trabalho. Acaba por ser maior aprendizagem de todas, porque isso depois replica-se na nossa própria vida. Os vários tipos de pessoas, a forma como nós conhecemos, a forma como nós acabamos por desfazer bem, acaba por nos fazer crescer também a nós próprios, e acho sinceramente que é a maior lição que eu tiro disto. Sim, tu acabas por lidar com clientes e com quem trabalha em balcões, não é? Portanto, há toda uma relação que é criada que segue ao longo dos anos. Tu ainda tens pessoas que começaram contigo, ou seja, nos teus primeiros anos, que ainda hoje trabalham contigo na banca ou não? Uma das coisas que também sempre me apaixonou foi exatamente essa relação duradoura. Porquê? Porque a confiança ganha-se com o tempo, não é? E eu, como procurei sempre fazer um trabalho mais sério possível com os meus parceiros também, queria sempre que eles acreditassem em mim, portanto, e isso leva ao seu tempo. E tenho alguns parceiros que, de facto, alguns balcões de pessoas. As pessoas depois também vão mudando de sítio, não é? E a maioria das vezes eu até vou atrás delas também, porque nós no fim... O negócio é feito de pessoas, não é? Não seja um cliente, seja é o maior segredo disto. Diz-me uma coisa, mas tu nessa relação que foste criando com as pessoas, até numa perspectiva dos clientes que lidaste, estamos a falar de provavelmente milhares de clientes, sim. Até porque a gente hoje fala em 100 milhões, até parece que hoje fazer 100 milhões em crédito de habitação é simples. Mas nos primeiros anos que tu começaste, estamos a falar de fazer 2 ou 3 escrituras por mês, era uma coisa espetacular, não é? Sim. Hoje em dia estamos a falar de fazer 10, 20, 30 por mês em algumas situações. Mas todas estas pessoas, todos estes clientes passaram pela mão. Qual foi, ou seja, se tivesse que identificar qual é o maior erro que normalmente acontece com as pessoas cometem ao procurar o crédito de habitação, qual era o erro que tu colocavas em cima da mesa, até para quem nos está a ouvir ou a ver no YouTube, que nomeavas? O maior erro acaba por ser sempre aquela parte em que as pessoas não fazem aquele trabalho preparatório, isto é, de perceber se estão elegíveis a crédito de habitação e até onde é que podem e devem ir. Portanto, e este podem e devem é extremamente importante, até para preparar um bocadinho o futuro dessas pessoas do ponto de vista do financeiro no que diz respeito ao crédito de habitação, e não só, mas porque depois o nosso trabalho vai um bocadinho também para além disso, porque ao ver o crédito de habitação tu acabas por ver toda a envolvência financeira das pessoas, e esse trabalho que deve ser feito e que nós defendemos há vários anos, que é primeiro as pessoas de facto analisarem a parte financeira e então depois... pensar em todo o resto. Portanto, deve ser, porque muitas das vezes as pessoas lidam muito com a parte emocional, isto é, imagina que queres comprar uma casa. Uma coisa é se estiveres preparado financeiramente e perceberes até onde é que podes, até onde é que deves e até onde é que consegues. E então, com base nisso, partes para a fase seguinte. Quando é ao contrário, a gente quando vê uma coisa e até tem um preço que se calhar a gente não pode nem deve lá chegar. Nem como em visita. Exatamente. Mas depois acaba por se tornar uma frustração, não é? Depois tu queres aquilo e muitas das vezes, e isso aconteceu muito, e basta até perceber as subidas das taxas de juros, o que é que aconteceu a muita gente, as pessoas depois arriscam mais um pouco só porque e põem em risco tudo. Aquilo que se transforma num lar, naquilo que pode ser o lar da família, naquilo que pode ser um sonho, pode se tornar num pesadelo.
Muito bem. Ouve-se muitas vezes falar da taxa de esforço no crédito de habitação. Qual é, ou seja, se tivesses que analisar, numa porcentagem não, porque se calhar pode ser complicado. Qual é o impacto da taxa de esforço, de facto, numa aprovação de um crédito? A taxa de esforço, o impacto dela é fundamental. Porquê? Porque a taxa de esforço não pode efetivamente permitir passar uma determinada percentagem, normalmente anda na casa dos 35%, mas depois já há uma série de outras contas que têm que ser feitas, e não só, e não só esta matemática de percentagem da taxa de esforço, há toda uma situação e uma envolvente financeira que nós devemos olhar e devemos analisar e devemos aconselhar, e esse é o nosso papel, mas a taxa de esforço, obviamente, nunca pode ser ultrapassada e é fundamental. Portanto, tu podes ter tudo impecável, mas se a taxa de esforço for ultrapassada, nada feito. Não há crédito. Ok, portanto é fundamental, mas há formas de muitas vezes contribuir para que ela possa ser melhor, fazendo um trabalho com alguma antecedência, ou então perceber-lhe qual é o banco que muitas vezes, ou seja, varia de banco para banco esta questão de como é analisada a taxa de esforço, ou é indiferente essa questão? Varia. Cada banco tem a sua forma de analisar. Uns têm mais umas coisas em consideração, outros têm outras. Uns consideram mais a questão do IRS, outros consideram, por exemplo, tu hoje em dia vês muito trabalhadores que têm um determinado vencimento e depois têm ajudas de custo, ou têm, portanto, prémios ou qualquer coisa. Portanto, há bancos que olham para isso de uma determinada forma, há outros que olham de outra forma mais positiva. Há depois também outros bancos que consideram até eventualmente há pessoas que têm alguns rendimentos que recebem de uns trabalhinhos que fazem ou qualquer coisa. Portanto, tudo isto é importante. E todos os bancos olham para isto de forma diferente. Portanto, cada caso é um caso. Aliás, até as profissões fazem diferença. Até o grau académico, hoje em dia faz essa diferença, não é? Portanto, lá está, cada caso é um caso. Eu costumo dizer muito isto. Eu sei que até há outras áreas em que se usa muito este termo, mas de facto aqui cada caso é um caso mesmo. Portanto, trabalhar com determinado crédito não faz mais sentido nestas situações, não é? Porque a taxa de esforço faz... Até porque, diz uma coisa, a taxa de esforço também contribui para teres um bom ou mau spread, não é? Sim, claro. Não é só para a aprovação, também tem a ver com esta questão de ter um bom ou mau spread. Bom, mau spread, claro que há depois outras nuances, mas sim, a taxa de esforço vai definir o conforto da operação e, obviamente, quanto melhor for o conforto, melhor pode ser a taxa que tu tens, o spread, neste caso. Boa. Então, neste momento, até numa perspectiva de como os mercados estão neste momento, a questão do Trump, há aqui uma série de coisas que estão em cima da mesa, a questão das tarifas, há aqui a guerra na Ucrânia, uma série de coisas. Aliás, eu recordo-me muitas vezes, até a pergunta que eu vou fazer faz-me recordar muitas vezes, até de fazer podcasts contigo e com o Carlos e vídeos na altura do Covid, quando nós fizemos muito, aliás, é daí que tu também és conhecido aqui no Conselho Consultor, nos podcasts dos três consultores, e que muitas vezes na altura do Covid nos questionavam se agora era a hora certa ou não para comprar casa, e não sei o quê, nós na altura tínhamos uma opinião e ela veio de todo, ou seja, acabou por ser exatamente o oposto. E a pergunta eu volto a fazê-la porque normalmente é uma das maiores perguntas que nos fazem no Conselho de Consultor. Quem está a pensar comprar tem sempre esta dúvida porque está sempre à espera de ganhar aos mercados. Vale a pena esperar para comprar casa agora? Ou melhor, vou reformular, vale a pena comprar casa agora ou mais à frente? Esperar? Não há um tempo certo para isso. Será o melhor momento neste momento para comprar casa? Pode ser, depende da tua necessidade. A questão é essa. Depende da tua necessidade e pegando agora nisso que falaste, na questão daquilo que se define como estabilidade, porque essa é a palavra de ordem que eu uso. Eu uso muito esta palavra quando falo com pessoas sobre isto. Porque a palavra estabilidade, porque repara, estes 15 anos permitiu passar na questão no tempo da Troika. Sim. E depois, quando tu falas e bem no tempo do Covid, logo após o Covid, houve esta subida das taxas de juros. E o que é que uma pessoa que vai comprar casa, uma pessoa se vai comprar casa neste momento é porque tem necessidade, porque as rendas estão caras, porque a família cresceu, ou até porque veio o Covid na altura e muita gente quis trocar de casa, portanto, é uma situação que se impõe, não é que tem, é porque é o momento certo, portanto, eu não sei como é que vai estar o mercado daqui a uns anos, é especulativo neste momento, aliás, por essas razões que tu falaste até há bocadinho, falaste-me em Trump e não sei o quê, portanto, e uma série de outras questões, é muito especulativo porque nós não sabemos efetivamente como é que vai estar. Agora, a única coisa que nós conseguimos definir neste momento, e é isso que eu tento passar, é a estabilidade. Portanto, o que é mais confortável para ti neste momento? Se vais comprar casa neste momento, ok, tudo bem, vais porque precisas. É o preço, ponto. Se calhar pode ser daqui a uns tempos, pode ser barato, pode ser caro, não sabemos. Agora,
Se vais recorrer a crédito o que é mais estável para ti. E é essa estabilidade, pelo menos num curto prazo, que temos que tentar defender e que temos que procurar fazer com que tu a tenhas. Portanto, é basicamente isto. Portanto, do momento certo ou não faço ideia. Sim, mas há muito esta... Aliás, eu não conselho de consultor, tenho sempre esses stresses, que é as pessoas acham que nós de alguma forma temos que lhes dar uma certeza, seja nisto, seja se é a altura certa para o crédito de habitação, agora é a questão da taxa fixação de mudar taxa mista para variável, uma série de coisas. E para mim, eu também dou sempre essa resposta, acho que essa resposta é a resposta mais adequada, por muito que as pessoas às vezes possam achar, pronto, estás aqui a vender o teu peixe ou estás aqui a... não quero responder. O problema não é exatamente, aliás, principalmente tu que já passaste por tanto ao longo deste tempo, os mercados, aliás, ainda havia a resposta há dias, tenho a ideia que era do Pedro, do senhor do banco, em que ele dizia exatamente isso, quer dizer, vamos imaginar que nos próximos meses a inflação sobe. Se a inflação subir, e isso pode acontecer até por causa destas taxas, se a inflação subir, a Euribor vai subir automaticamente. Quem agora pode estar a achar que a variável é uma boa opção, ela poderá não ser, portanto, e depois vão dizer, está bem, vocês... Portanto, a nossa forma aqui muitas vezes até é nos defendermos, porque o mercado não tenta ganhar ao mercado, o mercado normalmente ganha-nos, portanto, tentem a ter exatamente aquilo que estás a falar, é estabilidade, ou seja, eu estou confortável com esta prestação, portanto vou manter esta prestação, para mim é confortável pagar isto, ok, pronto, está tudo bem, seja com taxa fixa, até porque a taxa fixa muitas vezes acaba por ser banalizada, a malta às vezes diz, porque os bancos têm pouca oferta, eu acho que as próprias pessoas não estão muito preparadas para a taxa fixa. Ou seja, a taxa fixa tem que, se nós nos pusermos do lado de quem está a me emprestar o dinheiro, a taxa fixa tem que de alguma forma refletir uma determinada taxa ao longo de 30 ou 40 anos, em que esse banco tem que ter lucro, não é? Portanto, tem que fazer essa análise. E ao fazer essa análise, numa perspectiva até de quem está a fazer o crédito, há duas coisas que tem que ter em cima da mesa. Eu estando a fazer taxa fixa agora, se ela for confortável para mim, ela ainda vai ser mais confortável ao longo dos anos. Exatamente. Porque eu à partida vou receber mais dinheiro, portanto há aqui uma série de... Estou a fazer um crédito e de alguma forma, ao fazer o crédito, até estou a ganhar a inflação, porque eu vou continuar a dever o mesmo. Exatamente. Mas à partida vou passar a ganhar mais. Agora, se nós só estamos aqui a tentar ganhar ao mercado e querer ter sempre a melhor taxa, muitas vezes isso acaba por ser prejudicial. No fim do crédito, muitas vezes eu acabei por perder mais, por andar constantemente nesta luta, do que outra coisa qualquer. Não é? Não achas que não faz sentido? Faz todo sentido, mas eu acredito, olha, sabes que eu acredito que agora com estas, a taxa mista está na moda. Quer dizer, eu acho que agora já está a acontecer o contrário, porque eu sinto no Conselho do Consultor que as pessoas agora já querem assaltar de taxa mista e há bandidos dos bancos que meteram aqui os 2% em mudar, não é? Sim, mas sabes o que é que eu acho? Por essas razões todas que falaste e por eventualmente essa inflação vir a mexer, aliás. Não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que pode acontecer. Então é as pessoas perceberem que a qualquer momento podem... É exatamente isso. O pode. Pois, claro. A questão é, Está em cima da mesa. as pessoas quando falam contigo, e é o nosso papel, tentar aconselhar da melhor forma. Mas repara bem, qual é a nossa melhor forma de aconselhar? É defendendo a estabilidade da pessoa e da família. Sim, não é? Portanto, e é isso, poderá, pode, não pode. Isso é uma incerteza, isso não faz sentido nenhum. Foi essa nestes últimos tempos, nestes últimos anos, principalmente, foi uma grande aprendizagem. Mas eu acredito, aquilo que estavas a dizer das pessoas não estarem habituadas à taxa fixa, eu também acredito numa coisa. Eu acredito que as pessoas vão ver o mercado está cada vez mais rapidamente, ele está a mudar. E então, há muita gente que quando acabar este período em que está em taxa mista, isto é, estes primeiros anos em taxa fixa, vai pedir para continuar. Independentemente das taxas como estiverem, porque se vão habituar àquilo, sei, como passa a uma renda, a estabilidade, lá está, a estabilidade. Eu falo por mim, eu fixei a minha taxa há 5 anos, portanto, e já me aprendi a falar sobre o meu primeiro crédito de habitação, já falei várias vezes sobre isto, a prestação é fixa, a única coisa que mexe é o número de anos, portanto, para mim a estabilidade é mais importante, eu saber que naquele mês aquilo vai-me sair sempre, não tenho que mandar a preocupar. Eu tenho esperança que com o passar do tempo as pessoas comecem a achar que de facto este fator de estabilidade que nós tentamos transmitir comece a encaixá-lo, porque para nós é igual. Nós, enquanto intermediários, para nós é igual. Aliás, vou mais longe até, mas provavelmente a taxa variável faz com que o cliente mais rapidamente sinta a nossa necessidade. Sim. Portanto, mas o nosso patamar neste momento é outro. Portanto, queremos, de facto, ter clientes, como tenho tido ao longo dos anos,
tentar ajudá-los sempre que necessário, mas acima de tudo dar-lhes estabilidade. Sim, eu acho que esse deve ser, até porque isso traz novos clientes, isso, quem estiver a trabalhar bem, isso não há volta a dar, uma coisa leva a outra, isso aliás, muitas vezes me pedem o teu contacto exatamente por isso, porque ouvem-te falar e outras pessoas que até já tiveram de clientes que falaram que trabalharam contigo e gostaram, portanto, para mim isso sempre é uma coisa normal. Entrando aqui mais até na questão do crédito de habitação numa perspectiva de análise, qual é que tu achas, como é que um cliente consegue escolher o melhor banco? Ou seja, qual é o segredo para escolher o melhor banco? Partindo do princípio que não se quer trabalhar com intermediário de créditos, porque há sempre pessoas que acham que trabalhar com intermediários de créditos pode ser um problema, mas se tivesses que ser um cliente... aliás, tu foste o intermediário de crédito no último crédito, portanto, até nisso estou à vontade, portanto. Eu próprio pedi ajuda ao intermediário de crédito. Como é que se faz essa escolha? Como é que se escolhe o melhor banco para fazer o crédito de habitação? Bom, começar? Desta parte, o intermediário de crédito é fundamental. Isso é a primeira coisa. Uma pessoa que acha que o facto de não ir a um intermediário de não ir, que vai beneficiar em alguma coisa, é exatamente ao contrário. Por incrível que pareça. E eu até às vezes... As pessoas não têm essa opinião, não é? Não têm essa opinião e eu percebo até de certa forma e até que questionem, mais vezes me questionam. Sim, não é? E a minha resposta é clara. Olha, não se preocupe, porque imagine nós, que não trabalho de graça, portanto, até os bancos nos pagam. Portanto, como deve calcular, agora, em nada vai ser prejudicado. Normalmente é o contrário. Portanto, não há banco, o melhor banco. Eu defendo muito, lá está, até nisto cada cliente é cada cliente. Isto é, há clientes mais dinâmicos no dia-a-dia, e aí podem assentar em determinados bancos que também sejam mais dinâmicos e que possam trazer benefícios com isso. Há pessoas que são mais conservadoras no que diz respeito à forma como conduzem. Isto varia de facto de banco para banco. E depois dentro dos próprios... Agora, se me seja assim, olha, por exemplo, uma coisa dentro dos próprios bancos, e falámos sobre isso logo no início, as pessoas, isso é que define a diferença. Isso é que é a diferença. E muitas das vezes... Há pessoas que evitam recorrer ao intermediário de crédito e depois acabam por vir mais à frente para ir apagar um fogo. Sim. Porque correu mal. Precisamente porque não conseguem ter feedbacks, não conseguem que as coisas percebem que está a ser feito mais crédito. Sim, montaram mal, ou porque não montaram mal, ou porque não informaram das consequências, por exemplo, dos benefícios. Aliás, por exemplo, como nós informamos da poupança milhares de euros de seguros fora do banco, por exemplo, sim. Fora outras questões, o cross-selling, quer dizer, uma série de coisas, ou de que forma é que a pessoa pode tirar partido por os produtos que vai fazer no banco, para ter determinadas regalias em termos de taxas, pôr aquilo a trabalhar para si, para ter benefício. Portanto, este trabalho, repara bem, o melhor banco é consoante cada pessoa, é consoante os seus rendimentos, é consoante o tipo de perfil de cliente, e é esse trabalho prévio que nós fazemos. Para analisar e aconselhar a partir daí a conclusão da pessoa, olha, na minha opinião, o melhor banco é este, por isto e por aquilo, ou este, por isto e por aquilo. Portanto, além disso, também é de facto escolher as pessoas com quem se trabalha, ter uns bons gestores nos bancos, e eu tenho tido essa sorte, felizmente, graças a Deus, e acredito que seja também uma grande ajuda. Mas achas que é só sorte? Não sei, quer dizer, eu sei que não é, isso é que não é só sorte, também... Eu tive essa sorte porque a criei ao longo do tempo também, mas que tem sido uma ajuda enorme e que não tenho dúvidas nenhumas que muitos dos meus clientes têm saído altamente beneficiados com isso, independentemente da geografia das coisas e da geografia onde estão as pessoas ou até os próprios bancos. Tem sido, aliás, eu tenho pessoas, repara bem, eu tenho pessoas das ilhas que não são de cá do continente, eu estou no continente, tenho pessoas das ilhas que dão preferência, até que vão trocando de casa e não sei o quê, continuam a trabalhar comigo, que querem trabalhar com pessoas que eu trabalho no continente e que já vêm de anos. E que, repara bem, pessoas que nunca lá estiveram presencialmente, porque isto hoje em dia, isso é possível, e principalmente com o apoio de intermediário, quer dizer, o banco certo para uma pessoa depende de cada caso. Muito bem. Nesta questão até da aprovação de crédito, mesmo tendo um salário baixo, as pessoas conseguem aprovar um crédito, que isto depois também normalmente é uma questão que me colocam muitas vezes no crédito de habitação. Toda a gente consegue aprovar um crédito com salário baixo. O montante é que provavelmente, a tal dita taxa de esforço, o montante não vai ao encontro daquilo que o mercado pede atualmente, não é? Mesmo que seja para um imóvel, isso é um facto. Agora, também é um facto que a taxa de esforço muitas das vezes também se consegue definir pelo trabalho prévio que é feito.
a tal dita preparação. E isso pode ser construído. Leva o seu tempo. Eu tive a oportunidade, no Conselhos Consultor, em termos até de gravarmos, não sei se recordas, um curso para iniciantes. Sim, por acaso há dias um cliente me falou nisso. Embora temos que atualizar, que a taxa mística é uma coisa que eu acho que não estava lá. Por acaso acho que sim, mas não tenho a certeza. A questão é que, de facto, nós temos formas de preparar a pessoa financeiramente e comprovar a taxa de esforço. Nós temos que mostrar ao banco daquilo que a pessoa é capaz, financeiramente. Não só pelo ganha, mas pela forma como conduz a conta. Ou até por outras razões. Por exemplo, há pessoas que têm alguns rendimentos que não provêm do seu principal trabalho, ou que até, que recebe até em numerário ou qualquer coisa, que acha que não deve fazer relevar na conta. Deve fazê-lo. Deve fazê-lo porque isso faz parte daquilo que habitualmente faz e faz parte da sua capacidade. Portanto, é possível aprovar crédito para pessoas com baixos salários. O montante, obviamente, é em função daquilo que as pessoas ganham. Agora, a taxa de esforço que nós apresentamos é que pode ser perfeitamente trabalhada e às vezes quem ganha menos pode ter outro tipo de rendimentos que podem fazer comprovar que a pessoa pode ir um bocadinho mais além. Depende, cada caso é um caso. Quem nos está a ver, seja no YouTube ou está-nos a ouvir no Spotify ou outra plataforma, não se esqueça de nos seguir, deixar os likes e o curso que o Edi estava a dizer, para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Como consultor, no fundo, como é que um consultor consegue ajudar as pessoas a poupar? A gente vê muitas vezes publicidade de poupar milhares de euros e a malta, quando aparece milhares de euros, ficam logo a achar que é a venda da cobra, não é? Que constantemente nós no Conselho de Consultor temos constantemente esse tipo de comentários. Portanto, como é que um consultor pode ajudar alguém a poupar milhares de euros com o crédito? Ou no caso, no crédito, não é? Com crédito, se não fizer crédito. A primeira coisa que me permite, eu posso dizer que podes poupar milhares, tenho que dizer como, e tenho que te provar isso, e eu costumo dizer, chama questão de matemática, não há que enganar, portanto, seguro de vida, por exemplo, é logo a primeira coisa. Há uma série de outras questões, obviamente, talvez menos impactantes nisso. Mas quando estamos a falar de seguro de vida, estamos a falar de quê? De subir as coberturas, melhorar as coberturas, baixar o prémio, estamos a falar de quê? Ou estamos a falar das duas coisas? Estamos a falar, às vezes, a parte mais difícil de explicar, que é tu dás um seguro melhor a um custo mais baixo. Isto é... Pois é, isso que é mais difícil das pessoas perceberem, não é? Não, exato. Repara, hoje em dia, ter uma coisa melhor e pagar menos por isso, há aqui qualquer coisa, quer dizer, não é? Assim, por isso é que nos bancos dificultou tanto, porque, quer dizer, consegues baixar. Cada vez menos, cada vez dificultou menos. Posso dizer que alguns bancos até vêm agora ultimamente com a teoria de o cliente tentar arranjar o preço que tem cá fora de seguro para tentarem equivaler. E depois corre mal porque nem conseguem equivaler. E são obrigados a dizer ao cliente, olha, de facto, quer dizer, esse cliente nem no futuro nem lá mais pensa fazer. Mas há dias fiz uma conta, até a mim me surpreendeu, e fiz na hora, na frente dos clientes, que era um crédito de 130 mil euros a 35 anos. Pus-me a fazer as contas para explicar ao cliente, até porque há bancos que às vezes fazem umas campanhas, tem a fazer lá os seguros. Nós temos, obviamente, faz parte mostrado. É o mercado mostrado, olha, tem esta opção, mas tem esta. E às vezes o que é que recebem alguém em troca de fazer lá os seguros? Muitos vacilam, obviamente, principalmente a malta bem nova, que o seguro de vida é mais baixo. É mais baixo, mas um casal novo, pá, e aquilo, fiz as contas, aquilo estava qualquer coisa como 14 mil euros, uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Que eu posso dizer que eu fui fazer, um crédito pequeno, eu fui fazer a conta a segunda vez porque pensei que me tinha enganado. 14 mil euros. Isto é, são 14 mil euros a menos. São milhares de euros. No processo de crédito, porque depois as pessoas esquecem-se que, ou não é esquecem-se, não sabem. Não é explicado, felizmente, que o seguro de vida vai aumentando consoante a idade. Mesmo estando a dever menos. E, como tal, aquilo chega a alturas que fica mesmo caríssimo. E isto é igual em todo lado. Agora, o seguro de vida é aquela coisa que eu puxo logo, porque consigo mostrar logo à pessoa a poupança vai ter. Depois há uma série de outras questões, nomeadamente, eu costumo defender muito que quanto menos tivermos produtos associados no banco, melhor.
às vezes são necessárias para a gente ter uma melhor taxa. Depende, cada caso é um caso. Sim, e mais a questão da intermediário de crédito pode ajudar porque conhece a realidade dos bancos todos e há clientes que, por exemplo, não gostam de cartão de crédito e que em alguns bancos faz sentido ter, outros utilizam, outros não utilizam, portanto eu acho que é um bocado por aí e a mim também faz alguma confusão que as pessoas optem muitas vezes por não trabalhar com intermediário de crédito. Mas pronto, cada um está no seu direito. Lá. Como consultor... Há aqui coisas que nós sentimos até no Conselho de Consultor, até uma questão das perguntas que nos são feitas e tem muito a ver com a questão da compra à casa, que já falamos um pouco, mas vamos imaginar que eu estou para comprar casa nos próximos 6 meses. Quais devem ser os passos que eu devo fazer para concretizar isso? Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu ainda tenho esperança e não tenho dúvidas nenhumas. Uma questão é que quanto tempo é que vai demorar as pessoas efetivamente perceberem por onde é que têm que começar. Tu se precisas de crédito de habitação é por aí que tens que começar, ponto. É fazer e nós defendemos isso há muitos anos, e tu sabes. Sim, aliás. Nós temos tido o prazer, até nos últimos tempos, até por causa disto das medidas jovens, temos tido o prazer nos últimos tempos, porque com um jovem que há uma medida de apoio do governo, tem sido mais fácil ele perceber isso. E então dá-nos mais gozo a nós até porque conseguimos comprovar. O que é? É que tu primeiro tens de perceber até onde é que podes e deves ir financeiramente. E depois de ter essa garantia, é que vais à procura de casa em função daquilo que está. E o prazer maior qual foi? Eu sou muito defensor que as pessoas devem procurar um consultor ou intermediário e consultor que seja da sua confiança. E essa pessoa, eu sei perceber uma coisa, a pessoa vai estar sempre a olhar aquilo que é melhor para eles. E com base nisso, fizemos alguns trabalhos recentemente a pessoa veio, percebeu até onde é que podia ir, percebeu o que é que o banco efetivamente lhe dava e em condições dava, definiu a sua baliza financeira, contando com tudo, com isso dos seguros e não sei o quê, e com base nisso, depois, passo seguinte, ir à procura da casa em função do orçamento da pessoa, não é? Ter ali aquela baliza e irem à procura de casa. Conseguimos encontrar. Olha, ganharam no processo de negociação até com os vendedores. Porque uma coisa é tu ires ver uma casa e dizer assim, olha, ainda vou procurar crédito. Eu adoro, até, ainda para mais que o dinamismo que o mercado está. Olha, eu gosto, olha, é mesmo isto que eu quero, dou-lhe X. E outra coisa, e o proprietário diz, ok, tudo bem ou tudo mal, ou bem como uma contraproposta, então, e quando é que fazemos? Olha, agora vou falar com o banco para ver, quer dizer, no dia a seguir aparece uma pessoa, passado 2 dias, que tem um discurso diferente, tem um discurso certo, o que é que achas que vai acontecer? A casa vai, não é para nós. Agora, outra coisa é tu chegares à beira de um proprietário e dizeres assim, olha, eu gosto desta casa, a minha proposta é esta, e podemos avançar hoje. Que eu já tenho crédito aprovado. Tenho crédito aprovado, é já partir para a avaliação para marcar a escritura. Faz toda a diferença. Mas eu acho que não é só nas casas. Sim, tudo. Isto dá-te logo uma posição negocial completamente diferente. Portanto, vocês conseguem fazer. Fazemos isso. E o mais engraçado é que deu-me mesmo muito gozo fazer este trabalho, porque é um trabalho que eu acho que devia ser, não só, neste caso, traz as medidas, mas devia ser generalizado isto. Sim, mas o nosso mercado não está preparado para isso, infelizmente. Mas já há de chegar o dia que vai ter que estar. Há de chegar o dia porque é o melhor. És uma pessoa positiva. Sempre fui. Sim, mas então nesse processo tu consegues ajudar a pessoa a procurar o imóvel, não é? E aí nem é um... Fechamos o negócio. Já procuras no mercado o que é que de facto se encaixa para o cliente. Vocês contactam também os proprietários ou as imobiliárias que têm um imóvel e fazem esse trabalho pelo cliente. Fazemos esse trabalho. Depois analisam a documentação para perceber se de facto o imóvel está vendável ou não. Sim. E numa situação em que o cliente também tem imóvel, vocês também conseguem encaixar. Ou seja, o cliente precisar de vender um imóvel antes de comprar o outro. Vocês também fazem conseguem fazer esse trabalho? Sim, também fazemos esse trabalho. Aliás, temos alguns casos desses. Agora, é sempre com o consultor principal? Sempre. É fundamental isto. É fundamental ter uma pessoa, ser a tua elo de ligação. Porque eu costumo dizer, tu se tiveres o banco A, B ou C, eu dou muito este exemplo. Vamos falar de bancos. Banco A, B ou C. Alguém está à espera que o C diga para ir ao A? Sim. Mesmo que acho que seja melhor, né? Sim. Ou alguém que diga no B, olha, não, vai ali ao vizinho do lado, porque ele tem... Só se for um mau cliente e eles não queiram lá. Esquece. Para nós é indiferente. É isto que a pessoa... E a compra da casa, a escolha da casa, passa a ser o mesmo processo. Passa a ser para nós indiferente. O nosso objetivo é
claro, arranjar o melhor possível para a pessoa. Se nós fizermos isso bem feito, vamos ter o nosso negócio feito também. Percebes? É esta a perspectiva. Portanto, e agora, claro, é preciso as pessoas começarem a encaixar isso. Mas, acredito que Tu achas que vai mudar? acho que vai mudando ao longo dos tempos, até porque tu sabes que há os países mais desenvolvidos. Sim, sim. Aliás, a minha questão aqui é mesmo essa, a maior parte das pessoas, eu costumo fazer muitas vezes a malta bem e tal, e não sei o quê, e aqui ninguém está a falar da mediação imobiliária, até porque eu próprio estou ligado à mediação imobiliária e tu também, portanto, não é em relação ao setor que estamos a falar como é que as coisas funcionam. Quando eu tenho um mediador imobiliário que tem um imóvel, que ele é o angariador, Sim. e depois esse mediador tem um cliente que é comprador, eu faço a pergunta e normalmente a resposta é sempre complicada. Para quem consegue responder se o cliente dele é o vendedor e o comprador, quem é que ele vai defender? Essa é sempre a questão, não é? Portanto, e o modelo que estás aqui a falar é um modelo que de alguma forma isso nem sequer acontece. Estamos a falar de ir ao mercado, de facto procurar o melhor para o cliente e não é tentar vender o teu imóvel, não é? Exatamente. E depois até porque há acordos entre as mediadoras e há aqui uma questão muito importante. Lá está. E vamos entrar no início, eu creio que falámos sobre isto, que foi não importar com aquilo que ganha. Isso é muito importante. Sim. Porque sabes o que é que eu vou ganhar? A curto prazo. Vou ganhar Sim, é isso. O problema é que é uma faz contas a curto prazo, não é? E esse cliente, depois, quando o amigo, exatamente, primo, o familiar, o conhecido quiser alguma coisa, o que é que achas que ele vai fazer? E é assim que se faz isto ao longo dos anos. Portanto, acredito, espero que sim, e que o mercado possa caminhar para aí. Ok. Como é que pode alguém saber se já está pronto para pedir crédito de habitação ou não? Ou seja, como é que alguém, de alguma forma, pode sentir, não, agora é o momento certo para eu falar com quem me pode ajudar a fazer o crédito de habitação? Tenho que procurar, tenho que procurar o intermediário para perceber isso, não é? Mas se tu tivesses que analisar, tipo, imagina, tu sentes, clientes vão ter contigo e alguns deles tu percebes que eles já estão preparados. Quais são os sinais que esses clientes te dão de que já estão preparados? Olhando para a vida financeira deles, de que é que estamos a falar em concreto? O comportamento bancário deles, por exemplo, os rendimentos que têm face ao comportamento bancário, se pagam renda ou se não pagam. Isso é importante, porque há muita gente que paga renda e já há aí um hábito de pagar a renda mensal, não é? A renda que será a prestação. Portanto, há uma série de nuances que a gente consegue, e até mesmo logo na pessoa. Olha, para mim é quando aparecem muitas pessoas já com esta dinâmica de primeiro não, eu primeiro quero perceber até onde é que posso ir, e não sei o quê. Ora, este é o passo mais importante logo. Sim, exatamente. Estás a ver? Esse dá-te logo o sinal de que as coisas... Exatamente. Aliás, se tiverem feito o nosso curso, já tens apanhado muitos clientes que acabaram de fazer o nosso curso. Sim, até porque tens lá, as pessoas têm lá a opção de trabalhar diretamente. E eu não tinha noção, eu confesso, quando gravamos aquilo, eu não tinha noção, tu sabes, nós somos informais, não é? Mas aquilo de facto teve um impacto grande. Teve um impacto grande, muito maior do que aquilo que eu esperava, porque é informal, mas passa mesmo. Você consegue passar, talvez pelo discurso que se usa ali, portanto, aquilo passa mesmo para as pessoas. Formalidade, eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão habituadas às coisas já cada vez mais, não quero chamar robôs, mas são coisas muito certinhas, quando sentem que as pessoas de alguma forma se identificam. Aliás, hoje estou de bigode, portanto, pessoas que se estão a identificar. Diz-me uma coisa, há dias alguém me questionava e já tive esta questão várias vezes, que é o facto de facto, por eu estar na minha conta estar refletido que eu estou a fazer apostas online, isso é um problema quando vou provar uma crédito de habitação? É assim. Mas inviabiliza mesmo o crédito de habitação? Logo à partida. Mesmo que sejam... Mas acontece. Sim, não é quantidade, não é o valor, é só lá estar. Esquece. Basta aparecer lá no descritivo, não é? Há alguma coisa que cheira a isso, está o calo entornado. Aliás, e tu aí ganhas o que ganhas, me interessa. O ideal aí é passar o tempo que normalmente pedem os tratos, que são quase 6 meses? Depende, se for trabalhador por conta própria, sim, pode chegar aos 6, se for trabalhador por 3. Sim, eu às vezes digo muito que, porque de facto há aquelas pessoas que fazem, que jogam online, mas que são de facto valores irrisórios, mas que estão a trancar o acesso ao crédito. Mas isso depois, se lá for já com o novo extrato, já estás no banco, já estás queimado. Eu até que, sim, obviamente, como deves calcular, pelos números em cima da mesa do meu percurso, já me passou algumas situações dessas. Eu até aconselho às vezes a pessoa a ter uma conta só para isso, percebes?
Ok? Sim, faz o ideal. É o ideal. Faz isso. Não vamos agora deixar as pessoas Só para isso. E Exatamente. a pessoa, não me reparas, as pessoas não têm noção. Não, é isso que eu estou a dizer. Por acaso, essa não é uma questão que acontece muitas vezes, mas muitas vezes, ou seja, o que normalmente vêm perguntar, olha, o meu crédito foi aprovado por causa disto. Isto é normal, normalmente é como acontece muitas vezes no Conselho de Consultor, e por isso é que até de alguma forma estava até questionado. Até para terminarmos, alguém que queira melhorar as condições que já tem no seu próprio crédito de habitação, o que é que deve fazer neste momento? A melhor coisa que deve fazer é procurar um intermediário e para perceber o que tem, face àquilo que o mercado oferece, se é o ideal ou não. O intermediário, um bom intermediário, um intermediário experiente, trabalha com a maioria dos bancos, se não com todos, pelo menos com aqueles que são os maiores players do mercado. E esses aí, e o intermediário vai conseguir, obviamente, perceber se soluções alternativas ou não. Porque, por exemplo, esta questão dos seguros que nós falámos, mesmo que até não faça sentido mexer no crédito, pode fazer sentido mexer nos seguros. Principalmente a partir de uma determinada idade. Diz-me uma coisa, porque há muitas pessoas que acham que... quais são, de facto, os custos para a transferência de crédito? Ou seja, já há pouco falaste que quem paga o intermediário de crédito é o banco quando vai ao novo cliente. Mas há outras nuances dentro desse processo? Muda de banco para banco? Há, de facto, um valor que se tem que pagar? Não, por norma não. Há campanhas nos bancos, onde os bancos suportam os custos, não é? Onde as pessoas podem transferir sem qualquer tipo de custo. A única coisa que diverge aí é, às vezes, se um banco ou outro exige que o cliente avance com algum custo e depois devolve e não sei o quê. Agora, há campanhas regularmente, é assim há alguns anos, para suportar esses custos todos. E também isso as pessoas não têm noção. É que não tem mesmo qualquer custo, imputado a si. Normalmente questionam aqui, falam-me numa certidão que custa, tenho ideia que é 15 ou 20 euros, depende de como é que... Certidão permanente, sim. E às vezes até me dá a sensação que esse é que é o problema para as pessoas se transferirem, sim, mas pronto, mas meu amigo, aliás, eu até vou pedir ao David para meter aqui alguns dos comentários que nós recebemos constantemente e vou já avisar para quem é mais sensível, tenham cuidado ao tipo de comentários, desde trafulhas para cima e não para baixo. Portanto, estamos a falar que até uma certidão que é de cliente, portanto não é uma certidão que... Um documento que devias ter de meio ano, tu próprio devias... Só que nós, à nossa boa maneira, nós só fazemos quando precisamos. Exatamente. Portanto, é por isso. Porque é que os bancos, repara bem, se assumem 1.000, 2.000, 3.000, depende do valor do crédito, se assumem estes valores todos, porque é que não iriam assumir 15 euros? Portanto, não é isso em causa. O que está em causa é que é um documento que o próprio cliente deve ter em dia. Só que só vai pôr em dia quando precisa para alguma coisa, como é a maioria das pessoas. Repara, eu acho que o intermediário, falavas nessa questão dos comentários e não sei o quê, um bom intermediário vai conseguir explicar, porque cada banco de facto tem as suias regras, não se pode custos e não sei o quê. Um bom intermediário conhece as regras de cada banco e vai obviamente explicar as regras do jogo. Não é? Mas a questão é que, infelizmente, há uma grande iliteracia financeira em relação a isso, ou seja, a falta de literacia financeira em Portugal, e isso está mais provado. Então as pessoas, muitas vezes para justificar ou não fazer nada, preferem-se agarrar a coisas que não faz sentido nenhum, mas pronto, quanto a isso também estou à vontade, que já é uma luta que eu tenho há vários anos e que irei continuar a ter de certeza. Gilberto, queria-te agradecer por estes minutos, de facto é sempre um prazer privar com quem tem feito tanto pela intermediação de crédito em Portugal. Já são muitos anos a trabalhar, não é? A intermediação de crédito agora está um bocado na moda, mas tu já vens do tempo em que ainda nem se chamava intermediação de crédito, era consultor financeiro. Que agora se pode dizer, se calhar vão ser boicotados. E que de facto tantas famílias que tu já ajudaste, seja de facto a conseguir o crédito ou ajudá-los a ter umas melhores condições, porque às vezes nem é questão só de aprovar o crédito, é mostrar às pessoas como é que elas devem fazer para ter as melhores condições e se calhar aprovar o crédito mais à frente. Pronto, e era um pouco isto. Agradecer a quem nos está a ouvir e até ao próximo podcast. Até já, um abraço se tu quiser.